Amores, compartilhou pra vocês a tela aí? Compartilhou. Me avisa só, por favor, se compartilhou, para nós acabarmos esse negócio de redação aí, fecharmos de redação. Sim, já. Obrigado. Não sei se colocar os nomes aí, tá? Vamos lá, então, amores. Ó, conclusão, não é isso? A conclusão é a síntese das ideias. Eu vou sintetizar, vou retomar a minha tese, vou retomar a ideia principal, show de bola, e tratando-se de Enem, eu vou apontar as soluções para as questões abordadas no desenvolvimento. As questões abordadas por mim, né, que vão ampliar aí a opinião que eu tenho em relação ao assunto. Lembrando que o assunto, o tema vai ser sempre um tema problemático, né, ligado a problemas socioeconômicos e ambientais. O Enem só trata, né, de temas problemáticos relacionados à sociedade, a problema social, problema econômico, né, problema ambiental. Perfeito? Tranquilo? Então, assim, né, aí eles vão cobrar que ao final, né, que vocês proponham, né, soluções para esse problema. Tranquilos? Passar aqui rápido. A conclusão e acabamento da redação. Parte que amarra o seu texto. Não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada de súbito. Pode funcionar de três maneiras, né? Retomada da ideia central, a fim de confirmá-la. Eu vou retomar a ideia principal, vou retomar a minha tese a fim de confirmá-la. Perfeito? Eu vou resumir as ideias principais apresentadas e discutidas. Vai ser um resumo das ideias principais que eu apresentei e discuti. Show? E a sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Eu vou sugerir soluções para, né, a resolução daquele problema que foi abordado por mim. Perfeito? Então é assim que eu vou montar a minha conclusão. Show de bola? Observações aí, ó. A linguagem tende à impessoalidade, né? Por isso os verbos, os pronomes são empregados na terceira pessoa do singular. Certo? Então é importante que quanto mais impessoal, né, o meu texto, melhor. Quanto menos eu me incluir, melhor. É importante que vocês não se incluam, certo? É importante que tentemos fazer, né, elaborar o texto na terceira pessoa do singular. Não é que, né, se eu colocar ali, se eu usar um temos, né, o corretor vai tirar muitos pontos nossos, mas é importante que evitemos, perfeito? A variedade linguística predominante é a padrão, a linguagem padrão, a linguagem formal, show de bola? E os verbos são predominantemente, né, empregados no presente do indicativo. Show? Em resumo, a linguagem do texto dissertativo, ó. A linguagem nesse tipo de texto é denotativa, isto é, né, preocupada com a informação, linguagem objetiva, denotativa, assim como ela é descrita no dicionário, né, denotativa em sentido real, né, preocupada com a informação passada, deve ser uma linguagem impessoal e objetiva, com o emprego da forma culta, né, e formal da língua padrão. Não preciso fazer um texto, né, rebuscado, né, muito formal, mas é importante que ele seja impessoal. Quanto mais me afastar do texto, mais credibilidade ele passa, né, e mais objetiva também. Tem que ser objetiva, certo? Professor, Oi, amor. não, o senhor poderia só voltar rapidinho ali na parte da conclusão ali, rapidinho? Claro, claro, amor. Essa aqui ou na outra lá? Essa aí, é só para eu anotar algumas coisas rapidinho, tá? Tá Só bom. vou tirar uma foto aqui. Não, tá ótimo. Então a conclusão vai ser, né, o acabamento da Pronto. redação. Foi, né, agora? Onde eu vou retomar a ideia central, vou retomar a minha tese e assim confirmá-la. Perfeito? Tratando-se de Enem, eu vou solucionar, né? Eu vou propor soluções para acabar, para resolver aquela problemática abordada. Tranquilo? Então, a argumentação nos textos dissertativos deve ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretendem como conhecimentos verdadeiros, né, e dessa forma, né, se tornar convincente. Então, é importante que nós sempre, né, busquemos, né, persuadir o leitor, né, mas sempre com informações verdadeiras, verídicas. Eu não posso nunca inventar informações algumas. Por isso que é importante tudo que nós coloquemos ali, que nós confirmemos com dados, com exemplos verdadeiros, não é isso só? Show? Principalmente exemplos atuais, né, que vão remeter ao tema tratado, né, ao tema abordado pela banca. Tranquilo? E assim, né, eles se tornam cada vez mais convincentes. Então é importante que sempre o corretor hoje é obrigado a buscar aquela informação, ver se ela é verídica ou não, se aquele dado que você apontou, estatístico, né, se ele é verdadeiro ou não. Show? Então, diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através dos seus argumentos, demonstrar conhecimento de mundo. Então, assim, é importante que nós demonstremos conhecimento de mundo. Por isso que eu falo que não há poção mágica, né? Não há poção mágica alguma. O mais importante é que nós busquemos, né, cada vez mais informações, que nós enriqueçamos, né, cada vez mais o nosso conhecimento em relação a assuntos.
né? Principalmente aqueles assuntos que podem ser cobrados, né? Na redação. Vocês vão fazer o Enem, né, cara, só ano que vem. Então, assim, é importante que vocês se preocupem mais, né, com os assuntos, né, do próximo ano. Mas, claro que aqueles que queiram fazer o Enem este ano para testar, é importante que façam também, né, para ter uma noção, né, para irem treinando também, tá? Então, com clareza, domínio da língua, a seleção de conteúdos pelos seus valores reais, organizando-os de forma coesa e coerente, né, entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim um ponto de vista inicial. É assim que você vai, né, na verdade, escrever um bom texto, né? Você vai com clareza, domínio da língua, com clareza, domínio da língua, né, seleção de conteúdos pelos seus valores reais, você vai organizá-los de forma coesa e coerente, né? Certo? Esses assuntos serão fechados, né? Os quais serão fechados na conclusão, completando assim o ponto de vista inicial, que é a tua tese que você apresentou hoje na introdução. Então é assim que vai ser, na verdade, né, o seu texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Aqui são exemplos, né? Vou pular um pouquinho aqui, não tem muita importância. Então, tipos de argumentos aos quais podemos recorrer. Do argumento com base em citação, né? Fundamenta-se mediante a citação de uma frase ou pensamento de uma autoridade, né? Ou especialista do assunto. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Que eu falei que é importante também que busquemos citações novas, né, cara? Citações que vão fugir ao senso comum. Vou falar de educação, quase todo mundo aponta Paulo Freire, sendo que tem vários, né? É muito comum apontarmos uma citação específica, perfeito? A citação ela promove credibilidade ao texto, enriquece, né? Enriquece-o, né? Com informações a respeito dos trabalhos envolvidos na área do foco. Então, assim, quando eu trago um órgão, né, que é especialista no assunto, ou um argumento de autoridade, um cara, né, um especialista, aquilo vai enriquecer, né, o meu texto, tranquilo? Fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre assunto objeto da sua pesquisa, perfeito? Então, fornece exemplos, né, pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto da sua pesquisa. Então, citação direta, né? Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, né, especialista em psicopedagogia, afirma que, por esse termo aqui designamos, né, cara, meio que incluir. É importante que não façamos isso, tá? Então, designam-se apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem, né, uma necessidade especial correspondente a ele. É importante que coloquem os nomes. Tem menos alunos do que tinham isso. Tem 26 agora. Lá tinham 31. Então, assim, vão tomar falta. Então, é importante que coloquem os nomes, tá bom, amores? Citação indireta, ó, que é o mais recomendado, né? Só identificar o conceito de atividade. Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo, né, que satisfazem uma necessidade humana específica. Perfeito? Então é importante que evitemos argumentos com base no senso comum. O que é isso, professor? Argumentos, né, cara, que vão ser iguais ou parecidos com os demais candidatos. Por isso que é importante que vocês fujam sempre ao senso comum. Como isso? Lendo muito, né? Colocando coisas que os demais não vão colocar, sendo criativos. É importante que vocês sejam criativos. Eu lembro que esse dia corrigiam redação, né, ligada ao idoso, né, cara? Estou passando muito rápido aqui, né? Vou passar devagarzinho para você tirar foto, para alguém pegar isso aqui. Redação com base em citação, né, promove credibilidade ao texto, enriquece o texto, né, fornecendo o quê, né? Informações a respeito do trabalho desenvolvido na área. Show de bola? Então é importante que vocês fujam do senso comum. Mas como, professor? Colocando dados que ninguém mais colocou, trazendo informações que ninguém mais trouxe, né? Apontando um filme, uma série, um livro que vai fazer relação com um tema que foi apresentado. É importante que sempre busquemos isso, né? Fugir ao senso comum, porque assim, a nota fica muito baixa. Quando eu escrevo, né, cara, igual a todos, a maioria, né, a nota vai ficar baixa, entendeu? É importante que eu sempre... Assim tem a ver com tudo, né? Porque é engraçado, quando tem um concurso, acontece um concurso público, né? A média, né, cara, é feita de acordo com os candidatos e com o nível da prova. Então, assim, a média ficou muito baixa, porque a prova foi muito difícil, entendeu? Então, assim, poucos tiveram, né, fugir ao senso comum, poucos se diferenciaram, né, buscando, né, a nota além dos demais. Então, assim, mesma coisa a redação. Só vai conseguir nota máxima, nota muito alta, quando você fugir, né, ao senso comum, né? Você colocar assuntos ali, coisas ali que ninguém mais colocou, né? E assim transformar, né, o seu texto em um excelente texto desenvolvido, bem desenvolvido. Show? Argumento com base em evidência, são aqueles fatos que comprovam a tese e confirmam crédito ao texto. Então, dados estatísticos, é importante que coloquemos dados estatísticos, pesquisas, né? Informações comprovadamente científicas,
as informações é importante que elas sejam comprovadas cientificamente. Eu não posso colocar informação assim do nada. Eu não posso criar informação alguma. É importante que ela seja comprovada cientificamente. Ou seja, de fontes sérias. O corretor hoje é obrigado a buscar essa fonte, a ver se realmente aquilo ali, né, se aquela informação que você passou, se aquela pesquisa, se aquele dado, ele é real ou não. Show? Então é importante que tomemos cuidado quanto a isso. Argumento com base no raciocínio lógico. Já é muito comum alunos meus fazerem, né, desenvolverem um texto, né, por parte da causa e consequência, perdão. Estabelece uma relação de causa e consequência para que não se prejudiquem a sequência ordenada dos parágrafos, nem o sentido geral do texto. Então, o que é causa e consequência, né? Quais foram os motivos, quais foram as causas, as razões para aquilo acontecer e a consequência daquilo tudo ali. Entendeu? Show de bola? Então mantém, né, o argumento com base no raciocínio lógico mantém a coesão e a coerência entre as palavras, né, e entre os parágrafos. Essa causa e consequência é importante. Muitos alunos meus fazem isso. Eles apontam a causa, motivo ou razão, né, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, depois as consequências. E ao final, na conclusão, eles vão o quê? Vão fechar o texto, né, vão retomar a tese apresentada, concluindo, né, e propondo assim, né, as soluções para aquele problema. Beleza, amores? A importância dos exemplos, olha só, os exemplos dão vida ao texto. É importante que sempre, quando eu pego uma redação onde o desenvolvimento ali, os parágrafos do desenvolvimento, né, estão secos, né, são curtos, né, eu logo vejo que a redação não está bem construída. Então é importante exemplificarmos, é importante colocarmos dados, é importante tudo que nós coloquemos ali, que nós sempre o quê, né? Que nós sempre o quê, né? Expliquemos sempre tudo que for colocado no texto é importante, né? Explicar. É importante demais. Certo? Nada solto. Não posso deixar nada solto, meu corretor. Até uma sigla tem que colocar a explicação entre parênteses. Nada solto. Ele sabe o que é IBGE? Sabe. Ele sabe o que é ONU? Sabe, mas ele quer que nós expliquemos. Então é importante explicarmos tudo. Não posso deixar nada em aberto. Tranquilo? Então, ó, esclarece o raciocínio, os exemplos. Esclarece o raciocínio que eu tenho. Se eu falar, então, que a crise econômica assolou o nosso país, vou ter que colocar, né, a quantidade de desempregados, os exemplos de instituições famosas, grandes, que fecharam as portas com essa crise, com a pandemia. É importante que nós sempre comprovemos tudo. Show de bola? Com os exemplos. Iluminam a compreensão, né, intensificam o processo de persuasão, expondo as ideias de modo concreto. Perfeito? Não só ilustram o texto, mas levam o leitor a sentir, a pensar e a viver. Show? A importância dos exemplos. Muito importante mesmo. Show? Vamos lá, então. Aqui é a proposta da FUVESP, né, cara? Vou ter uma proposta aqui, mas é uma proposta mais subjetiva, não tem muito a ver com, né, com a nossa redação do Enem, que é muito mais objetiva. É uma proposta de redação da FUVEST, né, uma dissertação que teve nota máxima, perfeito? Só que, assim, é um tema muito mais, né, subjetivo. Então, aqui, ó, um conto, né, de H.G. Wells, chamado A Terra dos Cegos, que narra o esforço de um homem com visão normal para persuadir uma população cega de que ele possui um sentido do qual ela é destituída, fracassa, né? E afinal a população decide arrancar-lhe os olhos para curá-lo, perdão, de sua ilusão. Discuta a ideia central do conto comparando-a com o ditado popular, né? Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Em sua opinião, essas ideias são antagônicas ou você vê, né, um modo de conciliá-las? Então, assim, é um tema muito mais subjetivo. Esse tema aqui era muito mais... Nós vimos mais esse tema aqui na redação da FUVESP, realmente, em São Paulo. E também nós vimos um tema desse, né, nos concursos militares, né, que eram mais temas subjetivos. Não tem muito a ver com o nosso tema da UNENA, mas eu coloquei aqui para vocês verem aqui a redação pronta. A audácia de chegar à frente, né? A audácia de chegar à frente. Lembrando que o título não pode ser grande, tem que ter no máximo 3 palavras, né? E somente as iniciais são maiúsculas, perfeito? Mas aqui, né, cara, a redação de vestibular é diferente um pouquinho da redação militar, isso é um pouco levado em consideração. É mais levado em consideração, na verdade, a sua criatividade, o que você colocou. Redação de vestibular é muito mais tranquila, a banca, na hora de corrigir, muito mais tranquila quanto a redação de militar, banca militar, banca de concurso, entendeu? Então é importante que vocês fiquem atentos com isso também. Eu achei o título muito extenso, tiraria ponto quanto a isso, né? E somente as iniciais são maiúsculas, perfeito? Então ele colocou assim, ó, a capacidade de estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. Show? Na verdade, ele retomou ali, ele fez um resumo, né, cara, de tudo que foi apresentado para ele lá, né, naquele texto lá. A dureza das sociedades humanas em aceitar certas noções desmente, não raro,
o ditado popular que diz, né, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, a dureza das sociedades humanas, né, em aceitar certas noções, desmente, é a opinião dele, ele trouxe a tese dele, ó, deixou bem clara a tese dele, a opinião dele, né, desmente, né, o ditado popular que diz, né, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, ele retomou lá, fez um resumo do texto, né, que foi passado a ele, que foi passado, e também, né, ele retomou aqui, né, o ditado popular. Show? Então, aqui exemplos. Ó, a história é pródiga em nos, né, apresentar. Perdão, exemplos, né? A história é pródiga em nos apresentar. Certo? Ó. Rapidinho, amores. Beber uma água aqui rapidinho, já volto. Ele vai apresentar exemplos, vai começar já com exemplo, ó, com exemplificação. Com exemplificações. Então, exemplos. Ó, a história é pródiga em nos apresentar, né? Sócrates foi obrigado pela sociedade ateniense, né, a tomar cicuta em razão de suas ideias. Jordano Bruno, que concedeu a Terra como um simples planeta, tal como sabe-se hoje, né? Vou evitar o sabemos ali, ó. É importante que evitemos o sabemos, tá? Sabe-se hoje, foi chamado, né, herege e queimado. Darwin debateu-se contra a incompreensão condenação de suas ideias, mais tarde aceitas, né, certo? Não aceitas naquela época. Ainda hoje tem-se, né, exemplos de procedimentos similares. Oscar, né, Arias, né, presidente da Costa Rica e prêmio Nobel da Paz, ainda há pouco tempo, né, se debatia com a sociedade de seu país e teimava em colocar obstáculos à sua atuação. Em tempo, o mérito de Oscar Arias nem era, né, o de estar à frente de seu tempo, mas simplesmente o de analisar os problemas do presente. Olha que coisa legal, né? Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam ao homem o que ele odeia, né? Desde tempos imemoriais, né? A necessidade de rever as próprias convicções. Então, por isso que ele, né, isso é muito combatido. Olha que coisa legal. Ele retomou lá a ideia que não foi passado lá no tema, certo? Ó, muito legal. Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam ao homem, né, o que ele odeia ver, né? Desde os tempos, né, imemoriais, a necessidade de rever as próprias convicções. O homem não quer isso. Show de bola? Enquanto esse ódio, né, ou será medo, né, botou entre, né, entre travessões, né, podia colocar entre vírgulas, ou será medo, não for superado, a humanidade continuará mandando. Essa aqui já é a observação final dele. Olha, eu trouxe a observação final. Ele retomou a tese, retomou a sua ideia lá. Ó. Qual foi a sua tese ali? Ó? De estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. Ele retomou ali a tese. Ó. Esse mal não será curado tão cedo, porque as pessoas que conseguem chegar à frente apresentam ao homem o que ele odeia ver, né? O que? A necessidade de rever suas próprias convicções. Aí colocou a observação final. Enquanto, né, esse ódio ou será medo não for superado, a humanidade continuará mandando outros Jordano Bruno para a fogueira da incompreensão e do isolamento. E, ignorando as pessoas de visão, continuará cega, né, para o futuro e para si mesma a sociedade. Certo? Então, assim, muito bom texto. É um texto mais voltado, né, a um vestibular da UERJ, por exemplo, um tema mais subjetivo. A UERJ traz para nós um tema mais subjetivo. E ao final ali, ó, ele não precisou colocar, né, propor soluções para o problema. Repare que ele só colocou, ele retomou a tese de forma bem legal, né? Ele fez um resumo, né, resumiu lá o que ele entendeu, certo? A tese dele, a dureza das pessoas humanas, né? A dureza das sociedades humanas em se acreditar certas noções, desmente o ditado popular, né? Quem cego em terra de cego, quem tem olho é rei. Ele retomou, né? Fez a retomada colocando o quê? A sua observação final, que enquanto esse ódio, né, o medo não for superado, é importante que na redação da UERJ, ou qualquer redação que não cobre proposta de intervenção, é importante que sim, que coloquemos a observação final. Alunos meus de outros colégios, né, além de colocar a proposta, também colocam a observação final em relação ao assunto, perfeito? Então, enquanto esse ódio ou será medo não for superado, a humanidade continuará mandando o outro Jordano Bruno. Tá vendo aqui, ó, a observação final, né, do autor em relação ao assunto tratado. Show, meus amores? Então vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido precisa ler, ser claro, né? Bem organizado nos seus atos. É importante que nós sejamos bem organizados, né? Nos seus atos. Então, algumas formas de se iniciar uma dissertação. Isso aqui nós já vimos lá atrás, vou só rever com vocês. Definição. Eu posso definir, né, o meu conceito, o meu tema. Vamos dizer que o tema trata de violência, né? Eu vou definir a violência. Show? Então, violência consiste em eu posso trazer a introdução com a definição e logo depois colocar minha opinião, fazendo a relação com a definição que eu apontei. Então, pode começar a dissertar fazendo uma definição do tema, para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Então, a violência se caracteriza como um ato é violento quando existe violência se tranquilo.
Eu posso começar com a comparação também, comparar, né? É muito comum que eu compare, né, um assunto ao outro. Eu posso comparar, né, como é que é tratada a violência, sei lá, em outros lugares, aqui também no Brasil, a lei, como é que o autor é punido. Eu posso comparar a educação de outro lugar, no país desenvolvido com o país, com o Brasil. Show? É muito comum começarmos também a introdução com uma comparação. Tem-se também a opção de começar buscando uma definição do tema por comparação. Então, atribui-se a violência como a violência se torna semelhante a. Show de bola? É muito comum fazermos isso também. A citação, né? Pode-se ainda iniciar o texto com uma citação relativa ao tema, uma frase interessante, né? Um verso, um fragmento de algum autor, de algum especialista no assunto. Show? O ideal mesmo é que nós apontemos a tese, né? A citação, desculpa, entre aspas. Show de bola? Reproduzindo o quê? Exatamente as palavras do autor. Show? E com indicação da fonte de onde ela foi tirada. Mas eu podemos sim, né, colocar a citação indireta. Show de bola? Em seguida, faz-se uma pequena análise, um breve comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo ali o seu ponto de vista. É importante que você coloque na citação e expondo logo depois, né, a sua opinião, a sua tese. É importante demais que a sua tese apareça, né, na introdução, logo depois da sua comparação, do seu início do texto. Eu posso fazer uma alusão histórica, depois eu comparar com os dias de hoje, né, já trazer a opinião que eu tenho formado em relação ao assunto. Show? Histórico, né? No início do texto pode-se fazer um histórico, né? Uma explanação rápida do tema através dos tempos. Eu posso fazer uma alusão histórica e depois comparar com os dias de hoje. Perfeito? Então, antes a violência era X, agora é outra. Eu vou voltar ao passado, comparar aquele período histórico com os dias de hoje. Aí sim eu posso usar atualmente, no dia de hoje, porque eu voltei ao passado ao iniciar, né, a minha introdução. Perfeito? Depois do histórico, você apresenta a sua ideia central e inicia a argumentação. Aí depois da alusão histórica, você vai apresentar a sua tese, vai deixar clara a sua tese. Show? Botei assim, exemplo, né, cara? É muito importante que nós sempre usemos exemplos. Pode-se também escolher um fato exemplo expressivo. Ó, eu posso começar a minha introdução com um exemplo, né, bem expressivo, né, que aconteceu naquele ano ali, um exemplo bem claro, que assim, ao corretor já olhar aquele exemplo ali, já vai começar a relacionar com o tema. Show? Em seguida, faz uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não, né, ser retomado mais adiante, revelando nossa visão sobre o tema. Perfeito? Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo dá concretude, né, e comunicabilidade ao texto. Assim, o leitor, né, o corretor, ao olhar aquele exemplo ali, ele vai, na verdade, né, se comunicar, vai manter essa comunicação direta com o tema. É importante também que nós comecemos, né, com exemplos, um exemplo bem expressivo, algo que aconteceu ali, que ficou marcado, entendeu? Seja um exemplo passado ou um exemplo atual. Eu vou começar a dar aquele exemplo, vou fazendo uma alusão histórica e também comparando. Posso fazer isso também. Show? Estatística, pode-se começar a redação pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor. Show? Eu posso também começar já, né? Posso começar com o artigo 2ª Constituição de 88, o artigo 5º e inciso tal. Eu posso começar. Por isso é importante eu ler pra caramba. Só consigo lá, nem mencionar o artigo 5º, né? Uma letra de lei lá, se eu ler bastante. Então, na minha lá do Enem, lá atrás, que conseguiu nota máxima, né? A Stephanie, ela fez isso. Ela começou a comparar, né? Um direito, né, que cabia a todos nós, ela começou abordando a Constituição de 88. Show? Que é a Carta Magna, a Carta Maior que nós temos aí. Foi a nossa última Constituição. Show de bola? Então, assim, por isso é importante a leitura, cara. Então, eu posso começar com dado, eu posso começar com artigo, alguma coisa que vai trazer relação com o tema que me foi proposto. Show de bola? Resumo, ó. Eu posso resumir aquilo que se pensa, né? Eu vou resumir um resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação. É uma das possibilidades de início. O começo da dissertação funcionaria assim como uma espécie de índice, né? De um sumário do texto, em que se apresentaria de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. É o que muitos fazem. O cara coloca ali, né? Ele traz um argumento, perdão, ele faz uma alusão histórica, começa de um modo, traz uma expressão inicial, ele junta a sua tese, o ponto de vista, e depois os argumentos que já vai definir, vai resumir quais são os argumentos que ele vai usar para desenvolver o seu texto. Também é um modo eficaz de nós montarmos a introdução. Tem várias maneiras de nós montarmos a introdução. Várias. Beleza, amores? Então, eu coloquei aqui, né, outra redação de aluno do ensino médio, né? Ele começou com um erro ali, que é importante evitarmos. Não é possível afirmar que o corretor pode entender como uma muleta argumentativa, então é importante que evitemos. Então, eu posso começar direto com a data. Então, desde 2004, alguns leitores informados vêm sendo confundidos, principalmente por causa de falsos e-mails que circulam pela internet. Olha que legal, a frase período muito longo, ó, frases nominais. Essas mensagens de autoria desconhecida transmitem uma informação incorreta sobre o voto nulo e acabam convencendo os cidadãos insatisfeitos com os políticos a anular seu voto.
Show? Porém, muitos eleitores não sabem que o único voto capaz de anular a eleição é o voto que é anulado decorrente de algum acontecimento que prejudica o processo eleitoral, como, por exemplo, a falsificação de votos, a compra de votos ou o furto de urnas. É isso que vai anular o voto, certo? Assim, o voto nulo é apenas uma manifestação direta da pessoa que vota, muitas vezes pensando que pode anular a eleição e ter como consequência a substituição dos candidatos, sendo aparentemente algo vantajoso. Não é. Show? Então, em alguns casos, quando uma pessoa vota nulo visando a provocar uma nova eleição, ela está sendo muitas vezes enganada por falsas informações que recebeu na internet, o que ouviu de alguém, né, o que faz com que o eleitor desperdice, né, um dos nossos direitos mais valiosos, né, que é o direito de escolher um candidato para representar-nos, né, politicamente. Show de bola? O que não acontece, né? Difícil é nós escolhermos, né, termos um bom representante, infelizmente. Então, aqui, assim, antes de uma pessoa votar, além de pensar qual será o melhor candidato para votar, para o seu voto, para receber o seu voto, né, deve ter o cuidado de não se enganar com informações incorretas, procurando sempre confirmar essas informações. Aqui, ó, é importante que nós evitemos a repetição. O aluno do ensino médio aqui cometeu alguns erros, né? Então, procurando sempre confirmá-las. Tá vendo aqui, ó, é importante que sempre evitemos o quê? Né? A repetição. Show? Então, aqui, ó, confirmá-las, né, e verificar, perdão, se as fontes são confiáveis, pois assim, portanto, assim, ou pois entrou entre duas vírgulas, né, conclusivo. Portanto, assim, os eleitores né, estarão valorizando o seu voto. Perfeito? É importante que evitemos as repetições. Então, assim, antes de uma pessoa votar, além de pensar, né, qual será o candidato, né, qual será o melhor candidato, para ela se votar aqui, ó, deve ter o cuidado de não se enganar com informações incorretas, procurando sempre confirmá-las, né, e verificar se as fontes são confiáveis, pois assim, né, os eleitores estarão valorizando seu voto. Perfeito, amores? Show de bola? Então, fechei com vocês aqui. Ó. A linguagem dissertativa, ó, a adequação, a redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando-se as repetições inexpressivas. É importante que nós evitemos repetições, a não ser que sejam repetições expressivas, né? Aquelas, eu falei com vocês, a repetição é recurso de coesão. Eu tenho que apenas evitar a repetição no mesmo parágrafo, perfeito? Ali, por exemplo, informações aparecendo no mesmo parágrafo e ela facilmente por nós, né, substituída. Vou usar o oblíquo ato para substituí-la. Show de bola? Então é importante que evitemos sim as repetições, perfeito? O corretor não gosta que o seu texto seja repetido em demasia. Show de bola? Eu vou repetir, professor? Posso repetir? Posso, mas em parágrafos diferentes. Eu tenho o quê? Eu tenho que evitar a repetição no mesmo parágrafo, perfeito? É importante, né, que evitemos também as gírias, pô, de cara, né? A não ser que eu coloque uma frase lá, um exemplo, né, de uma gíria, uma fala de alguém, né, e coloque sempre entre aspas. Mas assim, não fica muito legal no seu texto trazer uma fala, não. Né? Vai colocar exemplos reais, né? Fatos realmente, mas assim, é importante que evitemos gírias. Show? Vocabulário impreciso, ó, é importante, né? É importante que o nosso vocabulário seja preciso, não seja impreciso. Então, assim, é importante que vocês analisem bem o seu texto. Vocês releiam toda hora. Porque se você colocou um vocabulário ali, né, mal empregado, aquilo vai trazer incoerência ao seu texto. Então, assim, tem palavrinha que você colocar que não podia ter colocado outra. Que caberia melhor naquele contexto ali. Então é importante olharmos tudo isso. Show? Clareza, ó. Deve-se evitar a ambiguidade e a obscuridade. Como é que eu evito isso? Ó? Fazendo que períodos muito longos. Períodos muito longos, ó, comecei aqui, terminei no ponto final lá embaixo, na quinta linha. É muito mais fácil o quê? Cometermos ambiguidade, cometermos erro em relação à vírgula, cometermos erro em relação à regência. Tranquilo? E assim tornar o quê? Nosso texto obscuro. Né? O cara vai começar a ler, não vai entender nada, vai estar ambígua. Né? O texto vai estar sem coerência textual. Então, para a parte da coerência, é importante demais termos clareza, né? Concisão, evitar a ambiguidade. É importante que evitemos ambiguidade, né? Prolixidade, né? Importante que o texto não seja prolixo, né? Não seja redundante, que não evitemos muito. Por isso é importante evitarmos lá, ó, atualmente, se eu começar atualmente, no dia de hoje, eu estou tendo redundante de cara. Por quê, professor? Porque o tema atual, o tema que será dado na sua prova, na sua banca lá, vai ser um tema atual. Então, você começar com atualmente, vai estar sendo redundante. A não ser que você volte ao passado, faça uma alusão à história e depois volte a comparar com os dias de hoje. Tranquilo? Então, evite redundância. Show? Então, há tempos atrás, o agente indica passado, não precisa atrás. Então, assim, são coisinhas bobas que nós, sem imaginarmos, né, estamos errando.
Show, coesão. Evite evitar frases e períodos, né, desconexos. É importante que eles sempre estejam conexos. É importante que sempre mantenha ligação de um parágrafo com o outro. Períodos com o outro. Tranquila? Show. Por isso é importante a coesão também. Para a sua coerência, né? Para o seu texto ser coerente, é importante que seja coeso também. Agora, é importante que evitemos o quê? Parágrafos, né? Períodos muito longos. Por quê? Períodos longos, né? Vão tornar muito mais fácil, né, o meu erro. Beleza? Fica muito mais fácil nós errarmos, nós nos confundirmos, porque está muito longo o período. E o corretor não gosta também. Fica meio, como é que se diz? Não fica tão atraente para o cara ler. Quando o período é muito longo ali, o cara fica chato aquele período. Então é importante que façamos períodos curtos. Igual aqui, ó. Quer ver? Ó? Ele fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Desde 2014, alguns leitores informados vêm se confundindo, principalmente por causa de falsos e-mails, né, que circulam pela internet. Ponto. Essas mensagens de autoria desconhecida transmitem uma informação incorreta sobre o voto nulo e acabam convencendo os cidadãos satisfeitos, né, com os políticos a anular o seu voto. São dois períodos, né? Ele não fez aqui período muito longo, começou não é possível lá, começou e terminou no final. Por quê? Porque aí fica muito mais fácil, né, de nós cometermos esses errinhos bobos. Tranquilo, amores? Foi até aí? Belezinha? Então, ó, expressividade, evitar, né, as frases feitas em lugares comuns. Então, assim, é importante que evitarmos o quê, né? Que evitemos, perdão, frases feitas, frases prontas, lugares comuns, né? Porque também vai levar o meu texto, né, ao senso comum. Tranquilo? Então é importante mesmo que evitemos essas frases feitas, né, frases prontas do finalzinho, né, e lugares comuns também. Tranquilo? Gente, ó, beijão, tá? Encerro por aqui com vocês até a semana aí, tá? Beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, por favor, pode me chamar à vontade aqui no particular, no WhatsApp, tá? Beijo.